Não. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Eu tô tentando achar um filtro pra minha cara parecer melhor, mas os filtros estão muito ruins. Olha esse. Não, não dá. O Bruno já vai entrar pra gente começar a nossa live de hoje. Olá, boa noite, Bruno. E aí, Saul, tudo bem? Tudo bom? Seja Tudo tranquilo. bem-vindo. Uma honra estar aqui com você. O Bruno, para quem não sabe, é um advogado criminalista, foi debatedor da CNN, é mestre pela USP, é da diretoria do IBCCRIM, é assim que fala? Exatamente. E que mais? Sim, sócio da Cavalcante, Sião e Salles Advogados, Isso tenho certeza, aí. entre Tudo isso é outras, verdade. tudo isso é verdade. E para quem não sabe também, a gente teve a honra de ter ele como apoiador do nosso projeto desde o início também. Tudo bem que o nosso projeto não tem muito tempo de vida, mas já começar com um grande apoiador assim é muito gratificante. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem pertinente, né, Bruno? Com o que está acontecendo e acho interessante a gente conversar sobre isso. A O gente sol tá muito colocou. escuro, tá? Minha cara tá muito escura. Eu Não, não tô me não. vendo direito aqui, tá bom? Tá legal a Para imagem? para mim tá bom. Não sei Então tá se bom. Não sei, pra mim tá meio escuro. olha, tem alguns fãs aqui falando que estão com saudades de você no grande debate. Olha Que lá. mais? Faixa preta de Aikido, essa eu não sabia. Verdade também, isso aí também é verdade. Ah, bacana. Eu sei que também Isso aí também é arrisca verdade. aí no violão clássico. Não, mas não, aí já é demais, isso aí já não é verdade. Aí já não é verdade, é mentira, gente. Eu tô é, fazendo fake news aqui Só arrisco na viola um pouquinho. na viola. Muito bom. Então, que eu estava falando que o assunto que a gente vai falar aqui, a gente deu um título meio assim, com a cara do nosso projeto, né? Um título meio, uau, o presidente tem poderes de guerra, como é que é isso? Mas a gente vai estar falando aqui do PL 1074, né, que tenta aí modificar a Lei 11.631, que é a Lei de Mobilização Nacional. E o Bruno vai explicar um pouquinho sobre isso, né, sobre o que é essa lei. Vai falar também de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e estado de guerra. É isso. Não, a gente não vai falar das igrejas, eu tinha preparado outra coisa. Puxa vida. Brincadeira, é só pra deixar só. Pessoal, a Só porque Sol, eu tô. ela fica muito ansiosa com live, então eu fico brincando com ela o tempo inteiro. Ela chegou assim, olha, eu vou entrar, eu tô ansiosa pra live. Eu falei, não, beleza, faz, sei lá, meia hora atrás. Eu falei, tranquilo, Sol, a gente se vê amanhã, cara. Ela Eu quase tive um mini infarto aqui. Não, tranquilo, até amanhã. Amanhã foi até estamos amanhã, aí. amanhã não, não, pera. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Ai. Ai, Então ai. vamos lá, falar sobre as Não, igrejas. não, vamos falar sobre estado de sítio, sobre estado de defesa, sobre intervenção e vamos falar também sobre mobilização nacional, esse monte de coisa que ninguém nunca ouviu falar, assim, né? De repente se torna tão corrente aí, tão
popular, as pessoas tentando entender o que isso significa, né? E é engraçado que dessas categorias aí, quando a gente está na faculdade, quando eu estou na faculdade, pelo menos, eu tive aula de Direito Constitucional em 2004, né, que foi o primeiro ano de Direito. E naquela época, essa aula era uma aula rapidinha, você falava rapidinho sobre estado de sítio, estado de defesa. Não, tem estado de defesa primeiro, depois você passa para o estado de sítio, e é isso daí, e quem pode, uma coisa bem burocrática, assim, nem pensava muito nisso. Intervenção federal, não tinha aula sobre isso. Intervenção federal é um negócio que chega depois, com o que acontece lá no Rio de Janeiro. A gente até ouviu, na verdade, falar um pouquinho sobre intervenção federal no caso do Espírito Santo, porque quando você teve todo aquele problema do Tribunal de Justiça no Espírito Santo, presos em containers, inclusive um professor da casa da minha faculdade, o professor Sérgio Salomão Checara, ele propôs a intervenção federal do Espírito Santo. Mas era uma coisa muito longe, era uma coisa que estava na Constituição, ninguém lembrava direito, né? Ninguém sabia para que servia, o que era, como que funcionava. Então, isso muda depois do pedido de intervenção federal que o Estado do Rio de Janeiro faz, uma intervenção federal bem esquisita, bem atípica, só na segurança pública, e aí a gente começa a ouvir falar um pouquinho mais sobre o que é intervenção federal. E aí agora, recentemente, chega essa nova categoria aí, que essa ninguém tinha ouvido falar mesmo, né? Que é a mobilização nacional. Quando surge esse projeto de lei do Major Vitor Hugo, que tenta dar um duplo twist carpado aí, ou tenta colocar um jabuti na Constituição, para usar um termo aqui do nosso jargão, né? Para a gente entender aí o que significa essa mobilização nacional e por que essa mudança era uma mudança tão drástica, né? Por que essa tentativa era uma tentativa tão drástica, principalmente no momento em que a gente vive, né? Era uma mudança muito pontual para poder ser utilizada agora, para poder ser utilizada nas circunstâncias que a gente tem agora, né? Então, eu acho que essa é a ideia do que a gente vai falar hoje. O Tiagão entrou aí. Entrou, bem-vindo. Mandar um abraço pro Tiagão, avisar para ele que eu falei que ia ligar para ele hoje de manhã e esqueci, tô com saudade dele. Ele também, acho que a última vez que eu ouvi foi na live da semana passada, né? Ou da outra, eu já não lembro. Da retrasada. Retrasada, tô com saudade do Ti. Vou falar pro Thiago, olha, Thiago, o Bruno hoje, porque assim, na live passada o Thiago me ligou, me acalmou, o Bruno hoje me assustou, falou que a live ia ser amanhã, eu quase tive um piripaque. Não, mas pra ficar ligado. É pra ficar ligado. Pro coração vir na boca, assim, ó. Você já fica ligadão, você já fica. Não pode ficar relaxado. Eu sempre falo, quando a gente vai pro júri, ou quando você vai para uma sustentação oral, se você estiver relaxado, tá errado. Você não pode estar relaxado no primeiro momento. Você tem que estar com o sangue pulsando na ponta dos seus dedos, assim. Você tem que estar sentindo tudo que está acontecendo naquele momento. Você está relaxado é porque está muito errado. Ou porque você já chegou no limite, no máximo de tudo que você pode compreender e de tudo que você pode sentir, porque você falar, você apresentar oralmente uma sustentação oral não é só compreender, é muito sentir, é você colocar esses três elementos que Aristóteles falava do discurso, né? O pathos, o ethos e o logos. Então, o logos é só um desse tripé, o conhecimento, o raciocínio é só uma parte desse tripé, né? O nosso ethos, o nosso pathos é muito importante para a gente comunicar. Então, a gente tem que estar ali um pouco aflito, revisando tudo o tempo inteiro. Será? Senão a gente chega e a coisa fica mole, a coisa não dá. Não flui, né? Não flui, não dá aquele sentimento, né? Eu estava preocupado também com a live, porque é isso que a gente vai falar sobre. O assunto sobre o qual a gente vai falar hoje é um assunto muito delicado, né? E cheio de detalhe. O que é o estado de defesa, o que é o estado de sítio. Eu até falei para a Sol, eu fiz uma colinha para não esquecer, né? São várias categorias, elas estão meio esparsas na Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição muito boa, é uma Constituição extensiva,
mas às vezes ela falha na sistematização. O que é normal numa constituinte tão grande, Claro. tão plural, tão diversa como foi a nossa Constituição, né? É engraçado a gente ver a nossa Constituição, e isso é muito importante, a gente falando aqui nesse programa que tem no seu DNA entender a Constituição, é muito interessante estudar a história da nossa Constituição e ver o quanto ela foi diversa, o quanto ela teve participação de lideranças indígenas, que hoje a gente não vê nem perto da quantidade, da representatividade que tinha naquela época, né? O movimento negro, lideranças negras, lideranças sindicais, lideranças operárias, lideranças do empresariado. A gente tinha ali uma comunhão de tantas pessoas. É legal olhar ao final da Constituição a lista de assinaturas da Constituição. É tanta gente falando tanta besteira da Constituição hoje em dia. Ah, é uma Constituição ruim, ela só prevê direitos, ela não prevê deveres. É um monte de besteira, gente que não conhece a Constituição, pessoas que não Que acho que estudaram, nunca leu, né? né? Que nunca leu, que nunca mais, eu tenho certeza absoluta que nunca leu, que não conseguiu ler o artigo 5º, né? Se leu o artigo 5º, eu acho que é muito, assim, quanto mais ler o resto, quanto mais entender outros artigos, né? O pessoal lê o 5º no que lhe interessa, né? Agora tem um monte de gente que lê o 5º para falar sobre a liberdade religiosa. Sim. Mas a maioria do pessoal que fala essas besteiras, que repete, que vomita esse mantra, a nossa Constituição é atrasada, a nossa Constituição é engessada, a nossa Constituição ela prevê muitos direitos e poucos deveres, só conhece o artigo 142 e lê errado, faz aquela leitura absurda do Modesto Carvalhosa, da tal intervenção militar constitucional, uma coisa que simplesmente não existe, né? Você retirar daquela redação a possibilidade do exército agir como um poder moderador, isso não é só uma ignorância de quem reproduz, mas má fé de quem criou, né? Professores que defendem isso só podem estar de má fé. Aí você vê claramente uma má fé. Não tem, na comunidade acadêmica, você não tem nenhum grupo, nenhum professor sério que defenda algo desse tipo, né? E para a gente fazer essas avaliações, eu prometo que eu já entro aqui no tema só, para a gente fazer essas avaliações, a gente precisa, antes de tudo, entender que o direito é uma técnica também. O direito é uma ciência social, então, portanto, ela é uma ciência, e nós precisamos acreditar na ciência, também em relação ao direito. Ora, o direito é perfeito? Não, o direito não é perfeito. A nossa Constituição está acabada? Ela é perfeita? Não, claro que não. Claro que não. Ela pode ser modificada, ela tem mecanismos de modificação, ela já foi modificada tantas vezes, né? E ainda o será muitas vezes. É uma ciência perfeita, é uma ciência que tem respostas absolutas? Não, tem casos que a gente simplesmente não tem respostas. Tem casos em que a gente debate e a gente vê que os dois lados têm posições que são altamente defensáveis. A gente entra em dilemas, principalmente quando a gente está falando em princípios. Princípios são mandamentos gerais e princípios se colidem o tempo inteiro. E nós temos técnicas de como fazer para que na colisão desses princípios o que deve valer. Hoje, por exemplo, nós assistimos no julgamento do Supremo Tribunal Federal um caso clássico de colisão de princípios. Do princípio do direito à liberdade religiosa com o princípio do direito à vida, do direito à saúde, do direito à proteção sanitária. Do outro lado, a gente tem o direito de ir e vir, o direito de liberdade individual, você também tem o direito de livre iniciativa, esses princípios estão se colidindo. E aqui não é uma simples questão de escolha, eu escolho um, eu escolho outro, porque eu sou mais religioso, eu sou menos religioso. Existem técnicas que estão aí sendo desenvolvidas há muitos anos, né? São várias técnicas. A mais comum é de um professor que chama Alexis,
que a gente aprende bastante na faculdade, mas a gente tem vários outros grandes constitucionalistas que vão mostrar quais são as equações que a gente deve utilizar, né? Do working, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem grandes pensadores da Constituição, Ingo Starlet, professor Lenny Streck, professor Pedro Serrano, professor Virgílio, aqui da Faculdade de Direito. A gente tem uma série de pensadores, Conrado Hübner, que tem se destacado bastante aí na sua crítica ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que se faz ali, quando o Supremo Tribunal Federal está interpretando a Constituição, está decidindo, é empregar uma técnica. A técnica de um lado, a técnica de outro, uma técnica que pode ser mais conservadora, uma técnica que pode ser mais progressista. E quando a gente chega nos direitos constitucionais, é muito curioso porque o progressismo acaba indo para o lado do conservadorismo, o conservadorismo vai para o lado do progressismo, isso dá um nó na cabeça. Por exemplo, julgamento da prisão em segunda instância. O ministro Barroso, que teve uma posição que nós, advogados criminalistas, fomos muito contra, ele tem uma visão que é uma chamada visão de um pós-constitucionalismo, de uma Constituição mutável. O que é uma mutação constitucional? Ele diz que aquele texto constitucional ele pode ser adaptado às novas necessidades da sociedade, a mentalidade, as novas circunstâncias sociais, econômicas, ambientais, e aquilo precisa ter uma interpretação que pode, inclusive, mudar o texto constitucional, né? Lá nos Estados Unidos, quem começou com isso eram os progressistas. A RGB, que agora faleceu, ela tinha isso porque ela mostrava, olha, nós temos aqui essa Constituição, uma Constituição aristocrática, é uma Constituição que foi feita lá no século XVIII, é uma Constituição que foi pensada numa circunstância própria, que precisa trazer, nós precisamos adaptar. A gente vê isso, às vezes, de uma forma progressista. Quando a gente vê uma mutação constitucional para se falar sobre, por exemplo, a união homoafetiva, isso parece, esse progressismo, essa mutação constitucional, ela vai caminhar junto com o progressismo político. Agora, no caso da prisão em segunda instância, veja só, você queria mudar isso, mudar a Constituição, você ia dar uma interpretação completamente contra a literalidade do que fala o artigo 5º55, para que você pudesse ratificar uma prisão em segunda instância que foi vedada expressamente no texto constitucional e foi vedada expressamente no Código de Processo Penal. Aí, o progressista constitucional, ele se torna um conservador político. Ele se torna um punitivista. Então, olha como isso acaba dando um nó na nossa cabeça. E lá nos Estados Unidos, o Scalia, que o Ti citou aqui no chat, que é o grande conservador, né? Aqui no Brasil, ele seria um grande garantista. Ele seria um grande garantista. Por quê? Ele é um conservador da estrutura do texto constitucional. Por isso que dá um nó, às vezes, na nossa cabeça. E, simplesmente, as pessoas hoje em dia não conseguem compreender a complexidade desse tipo de discussão, né? Hoje, o ministro Gilmar Mendes, ele não estava ali para xingar o ministro Nunes Marques, para fazer menoscabo com ele, para fazer menoscabo com o Procurador-Geral da República ou com o Advogado-Geral da União. Ele estava ali embasado em teorias muito substanciosas do direito constitucional, né? E é claro que isso acaba fazendo com que outros argumentos que são mais rasos fiquem devastados por essa densidade intelectual que o ministro Gilmar Mendes às vezes traz nos votos dele, né? Geralmente o faz com bastante densidade intelectual. Então, quando a gente coloca em comparação um parecer da AGU, em que não se cita um autor de direito, não se cita uma teoria constitucional, que se cita a Bíblia, que se cita a liberdade religiosa dos cristãos, e isso, para mim, foi a coisa mais perigosa. Num país laico. Dos cristãos.
dos cristãos, apenas dos cristãos. O advogado-geral da União, ele fez uma sustentação oral baseada na liberdade religiosa de uma vertente religiosa, né, do cristianismo, Sim. que é a maior no Brasil, evidentemente, mas está longe de ser a única, né? Está longe de ser a única. A gente tem várias outras religiões que são confessadas aqui no Brasil, não só as de matriz africana, né? A gente tem vertentes espíritas, a gente tem uma série de religiões aqui no Brasil que são confessadas e que também exigiriam uma análise, já que a gente está falando de um direito constitucional de liberdade religiosa, é liberdade religiosa para todos, é liberdade religiosa para tudo, né? Então, eu quis fazer esse esforço um pouco histórico e talvez até um pouco aqui teórico demais, para que a gente pudesse entender um pouco. Sim, a gente até tem uma pergunta a respeito disso, né? Colocar a liberdade religiosa acima da saúde da vida não seria uma má fé? Não, não é má fé. Não é má fé. Eu acho que não, a gente precisa parar de usar esses conceitos. Não é má fé, não é sacanagem, não é burrice, não é bandidagem, tá? Não é assim que agem os ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente não pode colocar nisso. É uma interpretação. É uma interpretação que eu particularmente discordo. É uma interpretação que muitas pessoas vão discordar, ok? Mas a gente não pode tratar o direito, e principalmente o direito constitucional, como uma farra, como os mocinhos contra os bandidos, né? No julgamento da prisão em segunda instância, é um julgamento em que eu me envolvi bastante, que eu estive lá, que eu defendia um lado, que eu tinha convicções muito duras sobre esse lado, que eu escrevi artigos, vários artigos sobre isso, mas cujas posições contrárias eu sempre respeitei também. Nós precisamos respeitar as posições contrárias. Com certeza. Nós podemos criticar, nós devemos criticar. E nós devemos criticar da maneira correta, da maneira científica, da maneira acadêmica, da maneira técnica. A crítica, ela exige compreensão. Se você não compreende o que está analisando, você não está criticando. Você está xingando. Você está ofendendo. Né? Isso vale para uma pessoa que você não conhece. Se você vê uma pessoa andando na rua, olhando para cima, você olha e fala, essa pessoa ela é muito nariz em pé. Você está fazendo uma crítica correta? Não está fazendo uma crítica. Você está jogando para fora o seu preconceito. Você não sabe por que ela está olhando para cima. Ela pode estar com vontade de espirrar, ela pode estar olhando alguma coisa em cima, ela pode estar só no mau dia, ela pode estar tentando segurar o pranto que está correndo ali nela por alguma circunstância da sua própria vida. E você fez um pré-julgamento sobre isso. Quando eu vejo as pessoas criticando o preconceito, quando eu vejo as pessoas criticando o Supremo Tribunal Federal, quando eu vejo um médico, um ginecologista, quando eu vejo um engenheiro fazendo uma crítica veemente sobre isso, eu fico pensando, caramba, que autoestima, Já imaginou se eu entrasse no salão de uma grande conferência de medicina obstetrícia e chegasse para os médicos que estão ali discutindo, talvez eles discordando, sobre qual é a melhor técnica para ser utilizada nos novos diagnósticos de pré-natal, e eu dissesse para eles, está tudo errado, essa técnica de vocês simplesmente não funciona, porque o que a gente tem que fazer é parto normal, porque eu sou um defensor do parto normal. Aí eles iam olhar para mim e vão falar, tudo bem, doutor, qual é a sua formação? Eu ia falar, eu sou advogado, mestre em Direito, pela USP. Eu tenho o meu título de mestre. Eles iam falar, doutor, mas você alguma vez estudou isso? Não, mas eu acho. Eu li 3 artigos na internet sobre isso. Eu li 4 artigos sobre parto humanizado. Então eu acho que tem que ser dessa forma. Existe uma epidemia de cesariana no Brasil. Eu li isso numa matéria. Num site de esquerda, inclusive.
sim, Seria um absurdo isso? Seria um absurdo eu entrar. Não seria um absurdo eu entrar em uma grande companhia de infraestrutura, de engenharia, sentar na mesa dos engenheiros e falar: olha, esse projeto de fundação aqui de vocês está tudo errado. A gente tem que fazer de outra forma. A gente vai montar essa ponte desse jeito. Por quê? Não, porque eu quero, porque eu acho mais bacana. Porque eu ouvi no Jornal Nacional que desse jeito as pontes ficam mais baratas. Eles falam: fica mais barato, porque ela não para em pé. Não, mas eu quero que seja assim. Se você não fizer isso, você é um bandido. E é isso o que acontece quando a gente vê essas discussões em relação ao Supremo Tribunal Federal. Porque aqui tem uma coisa, eu usei dois exemplos absurdos, ela tem uma coisa um pouco mais difícil de lidar. A gente tende a achar que a gente entende o direito. A gente sim, tende a achar que são coisas simples, que são coisas óbvias, que o direito, aquela velha máxima, o direito é bom senso, o direito é aquilo que eu acho, né? E ele não é assim. Ele não é. Ele é complicado. Ele é cheio de veredas, é cheio de meandros que nos fazem o tempo inteiro estar rediscutindo isso, estar pensando, estar refletindo, estar mudando de opinião, né? Mas as nossas opiniões, elas não podem ser opiniões que partem como pressuposto informações não técnicas. Então a gente precisa ter essa humildade. A gente precisa ter a humildade de, quando for fazer uma crítica, primeiro, conhecer sobre o que a gente está falando. E segundo, não levar isso para um Fla-Flu, para um Corinthians e Palmeiras, tá? Não é uma questão de preferência, não é uma questão do que sim, eu acho, do que eu prefiro, do que eu gosto, da minha subjetividade. A gente precisa entender que existe uma técnica, que existem pessoas discutindo, que todas essas discussões são de pessoas muito preparadas, algumas nem tanto, mas sempre que a gente está numa discussão no Supremo Tribunal Federal, por mais que você não goste de um ministro, por mais que você não compreenda a linha dele, ou que você não se filie a uma linha dele, nós precisamos entender que há uma respeitabilidade que deve ser seguida, né? sim. Então, não, a gente não pode chamar de má fé, tá? A gente precisa chamar de discordância. Eu discordo. Eu discordo que o direito à liberdade religiosa está acima do direito à vida e do direito à saúde. Eu não acho que é um direito que precisa ser preservado acima do bem que a restrição temporária a, ao exercício presencial da liberdade religiosa, veja, você não está infringindo a Sim, liberdade religiosa, tá? sim. Ele é razoável, ele é adequado, ele é proporcional ao momento que nós estamos vivendo hoje, tá? Mas eu acho que quem pensa diferente está de má fé? É evidente que não. Está só com a sua própria fé. Fala aí um pouquinho, Perfeito. eu já entro no assunto. Não, é interessante, né? Porque a gente chegou num ponto que a gente está vivendo o grande ringue dos achismos, né? E assim, acho que quando você tem todas essas decisões sendo discutidas assim a público, né? E há um público que é o Brasil, certo? A população brasileira. A gente assiste, a gente consegue, né? Hoje a gente não estão mais em portas fechadas, a gente sempre acompanha. Corre-se o risco de entrar nessa discussão de achismos, né? Assim, por um lado, você tem a transparência que é importante, né? E por outro, você tem essa discussão que fica no achismo. São pessoas que estão assistindo, elas não têm a técnica, não têm o estudo, não têm a técnica, e estão assistindo discussões de decisões e vira esse ringue, né? Também. Vira Ah, esse e ringue, isso, isso é palco para fake news também. isso eu estou falando só das pessoas que estão de boa fé na discussão. Aqui sim, para a gente falar de má fé e boa fé. Né? Existem pessoas que realmente querem compreender isso, querem tentar entender, e às vezes acabam reproduzindo alguns lugares comuns, alguns preconceitos,
algumas coisas que a gente acaba ouvindo bastante, né? É Sim. muito difícil uma pessoa, hoje em dia, que não tem contato próximo com o direito, não achar, não ter uma visão, ou é muito difícil uma pessoa ter uma visão boa do ministro Gilmar Mendes, porque se ouve o tempo inteiro falar mal do ministro Gilmar Mendes, o tempo inteiro. Nunca são pelas razões que poderiam ser as razões pelas quais o ministro pode ser criticado. Tiago faz essa crítica sempre. O ministro Gilmar Mendes é um dos ministros que fala muito fora dos autos, assim como o ministro Marco Aurélio, né? E é curioso que os dois não se bicam. No livro Os 11, do Felipe Recondo, o que eu recomendo muito para quem quiser conhecer um pouco do Supremo Tribunal Federal, ele conta que o ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar Mendes, eles não entram no mesmo elevador juntos. É esse o tipo de animosidade, pelo menos o que conta o Felipe As Recondo. fofocas do STF. As fofocas do STF. O livro é maravilhoso, tem várias fofocas, né? Fala que o ministro Luiz Fux treina jiu-jitsu todo dia com seguranças dele, antes de começar o expediente. O ministro Celso de Mello, ele chegava meio-dia, trabalhava até a madrugada e todo dia ele passava no McDonald's e comia McDonald's antes de ir para casa. Tem hábitos dos ministros muito interessantes. Tá? Mas eu falava que existem críticas que nós podemos fazer aos ministros, né, que nós estamos sempre fazendo. O professor Conrado Hübner é um que é muito crítico ao STF, aos ministros, a posições individuais, mas pelo que os ministros são odiados pela população, não tem nada disso, né? Eu lembro uma vez, eu cheguei na casa da minha mãe, minha tia chegou e virou para mim e falou assim: o ministro Gilmar Mendes e o Lewandowski, eles são bandidos, né? Naquela época, o ministro Gilmar Mendes ele não estava tão progressista quanto ele é hoje, né? Era mais próximo ali, ele tinha acabado de dar aquela decisão que não permitiu que o presidente Lula assumisse como ministro da Casa Civil, então ele ainda era visto como um grande tucano, né? E o ministro Lewandowski sempre foi visto, né, erroneamente, equivocadamente, como um ministro da esquerda. Né? O pessoal esquece que ele condenou quase todo mundo no mensalão. Ele só não queria mandar todo mundo para a guilhotina, como era a proposta do ministro Joaquim Barbosa à época. Né? Então, era porque ele estava sendo razoável e chamavam ele de petista, claro, porque ele também foi indicado pelo Partido dos Trabalhadores. Aí eu virei e falei assim, não, tá, eu falei, mas por que você odeia os dois? Eu falei, eles não estão nem no mesmo espectro político, né? Eles são muito diferentes. Porque eles são corruptos. Eu falei, corruptos? Mas corrupto do quê? Que você sabe que eu não sei, né? Aonde você viu? Não sei, mas eu sei que eles são bandido, tudo corrupto. Eu falei, caramba, cara. Eu falei, tem muita coisa que a gente pode criticar o STF. Muita. Vários ministros, né? As decisões monocráticas, essa tendência em não seguir os próprios precedentes, esses julgamentos casuísticos, esses julgamentos que são muito teleológicos. O que eu quero dizer isso? Um julgamento em que você mira a consequência do que vai acontecer, né? O chamado consequencialismo. Essa palavra está errada, mas acabou se popularizando. O consequencialismo, eu penso na consequência da decisão e aí eu justifico ela a posteriori, né? Você fala, bom, se eu der uma decisão, a gente tem o Supremo deveria ter decidido isso hoje, uma coisa muito importante, que é em relação à renovação dos patentes, renovação automática dos pedidos de patente, né? Então aqui já começa todo mundo com consequencialismo. Você vê na matéria que já saiu hoje, ó, Supremo Tribunal Federal vai decidir a questão das patentes, que terá efeito em 30 milhões de patentes em cifras de não sei quantos bilhões de reais. Bom, você já pensou no que vai acontecer lá na frente? O direito, se tem direito ou não,
você nem vê na matéria. A discussão jurídica ela acaba sendo eclipsada. Isso é bastante culpa. É bastante culpa do Supremo Tribunal Federal de muitos anos, não é dessa formação. Isso aí já vem desde a década de 90, esses pensamentos consequencialistas. Mas essas críticas não são feitas. As críticas hoje elas acabam ficando nessa questão mais subjetiva de eu gostar ou não de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Engraçado, quando eu entrei na faculdade, só eu estava no primeiro ano e eu só comecei a entender o que era o Supremo, quem que eram os ministros, porque eu tive aula com o professor Lewandowski. Ele era meu professor e ele falava, ministro Supremo. E na época a gente nem ligava, nem sabia quem era o ministro Supremo, entendeu? Eu tinha aula com ele e falava, legal, é um juiz. Enfim, nem entendia direito o que era isso. Ele vinha da aula, não tinha segurança, não tinha nada, não tinha esse aparato nenhum. Entrava ali, centro de São Paulo, aquela coisa, entrava na sala de aula, saía, não tinha carro oficial, não tinha nada. É depois do julgamento do mensalão, dessa super exposição, que isso tudo começa, né? De repente, eu saio da faculdade em 2008. Em 2008 você entrava num táxi e o taxista ele sabia quem eram todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e tinha o seu preferido e os que ele odiava. E aí você fala, mas por que você odeia ele? Não, eu odeio ele porque ele fala de um jeito que eu não gosto. Não, aquele barbudo eu detesto ele. O ministro Eros Grau, eu duvido que você entenda o que o ministro Eros Grau fala, porque eu tenho dificuldade para entender na maioria das vezes. Né? Aquela filosofia do direito densíssima, para você ler um voto do ministro Eros Grau, que tem alguns maravilhosos, você precisa parar e pensar. Não são votos gigantes como os de hoje. Né? Hoje em dia você tem voto de 100 páginas, dá vontade de esperar sair no cinema antes de ler aquilo. Né? Eram votos menores, mas você tinha que ter tanto conteúdo para entender aquilo. Eram votos tão substanciosos. Eu estava discutindo com o Thiago esses dias a questão da legitimidade para propor a DIN versus a capacidade postulatória. E aí eu falei, não, tem um precedente daqui, tem um precedente dali. E aí eu acho que eu peguei um acórdão, não sei se o Thiago está assistindo aí, que acho que era do ministro Moreira Alves, e mandei para ele. Era uma coisa assim, pequena, na medida, mas de uma substância, né? Muito, muito diferente do que a gente vê hoje. Então, eu acho que essa é uma grande mudança que a gente vê hoje em dia também em relação ao Supremo. Uma superexposição, os votos são feitos para serem lidos, né, e não para se tornar precedentes. Então, o Supremo tem sua culpa. Mas eu vou entrar no tema agora, eu juro. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de... Vamos, deixa eu só aproveitar o gancho do STF e suas polêmicas, que tem uma pergunta aqui que eu acho que está relacionada a uma dessas decisões, né? A decisão da competência concorrente lá, em relação à pandemia. Tem uma pergunta do Anderson: qual decreto tem mais poder no âmbito do lockdown, presidente ou governador? Eu acho que isso entra aí na polêmica da decisão. Pode repetir a pergunta? Posso. Peraí. Vamos lá. Qual decreto tem mais poder no âmbito do lockdown, presidente ou governador? Bom, depende muito. Depende muito do que a gente está tratando, né? Em tese, a gente não tem hierarquia entre o presidente da República e entre um governador, quando a gente está falando de decreto. Decreto é um ato do Poder Executivo, tá? A gente tem hierarquia entre leis. Uma lei federal, ela está hierarquicamente acima de uma lei estadual. A lei estadual não pode contrariar a lei federal porque ela foi feita pelo Congresso Nacional. Tá? No entanto, um decreto, o presidente da República ele vai atuar dentro dos limites dele. Qual que é a minha competência? Tá? Por exemplo, existem competências que são específicas. No âmbito da União, se a gente estiver falando de um decreto que fale sobre imposto de renda, é só o presidente da República. É só o executivo que vai poder falar sobre isso. Tá? Mas se a gente estiver falando de um decreto que trata de ICMS estadual,
o presidente da República não pode falar sobre isso. Quem tem que falar é É, o Estado, ok? Aí a gente tem uma distinção. Por que essa pergunta veio? O que é mais importante, o estadual ou o federal? A gente tem competências que são concorrentes, ok? União, estados e municípios têm a competência junto para tratar dessa matéria. O principal exemplo que dá mais confusão é no direito ambiental. No direito ambiental a gente tem a competência concorrente, tá? Estado, União e municípios podem tratar de legislação ambiental. Claro que tem as suas especificidades, mas ainda assim a gente vê muito conflitos de normas, ok? Em tese, não tem nenhuma hierarquia. No caso, provavelmente, do que a gente está falando aqui, a gente está falando de lockdown, a gente está falando da lei de enfrentamento à pandemia, também, pela própria lei de enfrentamento à pandemia, foi dado aos estados, à União, ao município, a possibilidade de adotar medidas de isolamento social e de quarentena. Quem fala isso é o artigo 3º da lei, cujo nome não me lembro, mas é a lei de enfrentamento à pandemia, tá? Essa lei é constitucional? Ela é constitucional porque a Constituição Federal diz que a saúde, ela também é de competência concorrente dos 3 entes. Nós temos hospitais federais, nós temos hospitais municipais e nós temos hospitais estaduais. Os 3 entes estão encarregados disso. Tá? Nesse caso, qual que é o decreto que deve valer? Você sempre vai fazer o raciocínio do decreto que traz a maior proteção. Tá? Então, se a União, imagina que a gente tivesse um presidente que acreditasse muito no isolamento social. Se ele fizesse um decreto nacional dizendo que ninguém pode sair depois do meio-dia, se só podem circular das 9 da manhã até o meio-dia, um governador ou um prefeito poderia derrogar esse decreto? Não, ele não poderia. Tá? Por quê? Porque a União ela é competente para fazer aquilo. Eu posso não concordar. Mas eu não posso derrubar o decreto dela. Agora, a situação contrária. Um prefeito, ele faz esse decreto das 9 ao meio-dia. A União pode derrubar esse decreto? Não, ela não pode. Não. Tá? Ela não pode. O que você pode fazer é gradações. Gradações. O que é uma gradação? Eu não estou derrogando o decreto de outro ente, mas eu estou aumentando a proteção. Tá? Então, digamos que a União tivesse feito alguma coisa pela pandemia e decretado uma medida de isolamento social um pouco mais ampla. Olha, o isolamento social aqui que eu estou decretando em nível nacional, as diretrizes são essas. Os comércios têm que fechar às 8 da noite, as academias vão se manter abertas, os salões de beleza vão se manter abertos até meio-dia e a circulação continua livre para todo mundo, tá bom? Tá bom. O Estado pode ir lá e ele não pode chegar e falar, não, pode abrir tudo. Ele não pode. Ele não pode ir contra um decreto da União, mas ele pode aumentar a proteção. Aqui no meu estado a coisa não está boa, então eu não vou deixar salões abertos, vamos ter que fechar salão também, tá bom? Tá bom, academia também, a academia vai ficar fechada. No município desse estado, a coisa pode estar pior ainda, ele vai falar, olha, aqui não é salão, aqui não tem academia, o comércio não vai dar para ser até as 8 não, a gente vai ter que ter porta fechada, tá? Ele vai aumentando essa proteção, ok? O Estado pode falar, não, abre tudo, não pode, estaria indo contra o decreto. A União pode falar, abre tudo? Não, não pode, tá? É essa a regra que a gente tem. Não é muito difícil, não é muito difícil. Não é uma coisa, essa questão da competência concorrente, ela tem alguns lugares que elas são meio tricky, mas na maioria das situações é bem fácil compreender, é bem fácil fazer. O que a gente tem aí é uma má vontade, um tiquinho de má fé, né? Agora sim a gente pode usar essa palavra, que diz que a União, o STF tirou os poderes da União de fazer qualquer coisa. Mentira! Isso é absolutamente mentiroso. Isso não tem meias palavras aqui. Isso é mentira. E não sou eu que estou falando isso. O Gilmar Mendes já disse isso. Já teve nota do Supremo Tribunal Federal dizendo isso. Eu já disse isso. O Tiago já disse isso. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de inteligência para ler uma decisão, não é uma decisão difícil. Essa dá para ler tranquilo, mesmo você que não estudou direito e que tem idoneidade e honestidade intelectual, você vai entender que quem fala que a União
foi manietado dos seus poderes, está mentindo descaradamente. Com certeza, com certeza. Deixa eu ver. Acho que agora a gente pode entrar no que a gente veio fazer aqui, né? Porque assim, vou até Posso dar um falar? gancho. Pode. Posso falar de estado de sítio? Dá um gancho aí, Manda dá um gancho que eu lá. pego. Não, dá Vai um falar, gancho aí que bom, eu pego. pensando em todos esses achismos, as fake news que rolaram, esse caos que foi gerado, a gente começou a ter aí uma tensão de não, vai ter golpe, não vai ter golpe, não, vai isso, vai aquilo. Estão falando em estado de defesa, estão falando em estado de sítio, justamente porque STF isso e aquilo não está deixando governar, abaixo o STF. E aí começou a entrar aí um monte de outras coisas, e agora a gente vai entrar nessa questão do estado de sítio, estado de defesa, a mobilização, acho que é a mobilização nacional, que é em relação à pandemia, né? Porque acho que é uma das mudanças que o deputado Vitor Hugo queria, né? Propôs no seu projeto de lei e até pediu Uhum. urgência aí na tramitação. Então vamos falar do PL, vai? Vamos falar do Vamos lá, PL. então. Vamos lá. Ah, vamos entender 4 coisas. Eu vou falar de 4 coisas aqui: do estado de defesa, do estado de sítio, da intervenção federal e do estado de guerra aqui e de mobilização nacional. Tá? Então, vamos primeiro no estado de sítio e estado de defesa, tá? Porque um é consequência do outro. A Constituição, ela diz que o presidente da República pode decretar, tá, o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados, ok? Então, ele não é no âmbito nacional, a princípio, para restabelecer a ordem pública, a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções e naturezas. Tá? Do que a gente está falando aqui em estado de defesa? Uma conflagração regional, ok? Então, se a gente tivesse uma coisa parecida com a Guerra de Canudos hoje em dia no Brasil, uma revolta civil ou uma guerra do contestado, tá? A gente certamente teria decretado já prontamente um estado de defesa, ok? Porque nós temos um grupo armado, tentando ameaçar a instabilidade institucional. Como funciona o estado de defesa? O presidente da República pode decretar isso imediatamente, tá? Mas em 24 horas o Congresso Nacional precisa ratificar esse decreto de estado de defesa, tá bom? Muito bem. Não funcionou o estado de defesa, tá? Até porque o estado de defesa ele tem um prazo de validade. Não funcionou, o que eu posso fazer? Eu posso decretar o estado de sítio. Tá? Nesse caso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pedir uma autorização prévia do Congresso Nacional por maioria absoluta. Tá? Então, todos os membros do Congresso Nacional, a gente precisa ter uma maioria de todos os membros e não é algo fácil de se conseguir. Okay? Uma outra hipótese de você declarar o estado de sítio sem o estado de defesa é quando a gente tem uma declaração de guerra. Tá? Se o Brasil tiver uma declaração de guerra de um país estrangeiro ou declarar guerra a um país estrangeiro, ou já houver uma resposta armada aqui de uma agressão estrangeira, já se pode solicitar ao Congresso direto, sem o estado de defesa, o estado de sítio. Tá? E o que acontece nesses momentos? Tá? A gente tem várias restrições de direitos fundamentais da Constituição Federal. Por exemplo, no estado de defesa, a gente tem restrição aos direitos de reunião, de sigilo de correspondência, de sigilo de comunicação. Você pode ter a ocupação e uso temporário de bens e serviços. Você pode ter a solicitação de determinados equipamentos, né? Várias coisas. No estado de sítio, você tem restrições ainda maiores, né? Que é realmente o sítio, que é obrigar a permanência em determinada localidade, detenção em determinados lugares, edifícios destinados a acusados ou condenados por crimes, restrição relativa à inviolabilidade de correspondência,
suspensão da liberdade de reunião também, busca apreensão em domicílio, você pode fazer busca sem mandado judicial, veja como é grave isso. Você pode ter Sim. intervenção nas empresas e serviços públicos, você pode requerer bens de particulares, tá? Então, no estado de sítio, a gente está em um momento muito mais grave, tá? Sim. O que a gente chegou perto, parece, de acontecer? Quando a gente teve aquela troca dos ministros e dos comandantes das armas. A gente teve um caso na Bahia, esse caso na Bahia do soldado que teve um surto, que atirou ali na principal praia de Salvador, ali no forte, atirou contra os seus colegas, e aquilo parece que foi utilizado pelas redes bolsonaristas para criar um evento que se assemelhasse a uma conflagração, né, de policiais, o que era algo bem artificial. A gente vê que era bem as redes sociais tentando forçar aquilo. Sim, e ao que sim. parece, o que se indica, é que com base nisso, o presidente da República teria chegado ao seu ministro da Defesa, né, o general Azevedo, e falado, olha, eu vou decretar o estado de defesa. Tá? Por quê? Porque eu preciso restaurar a ordem pública ou a paz social. E foi nesse momento em que o comandante das Forças Armadas, na verdade, o comandante é o presidente da República, mas o chefe, o ministro da Defesa, das 3 armas, disse, não, isso eu não topo, eu não vou fazer. Eu não vou colocar as minhas Forças Armadas aqui, as tropas que eu comando, à disposição dessa loucura. Isso também certamente não seria aprovado pelo Congresso Nacional. Tá? Então isso é importante para a gente entender o que aconteceu. Paralelamente, na mesma semana, aparece esse projeto de lei do Major Vitor Hugo, que foi a segunda tentativa. Né? Não é que o projeto aparece, o projeto estava aí há um tempo, o projeto ele é antigo, né? Só que o Major Vitor Hugo vai lá e faz um requerimento com a liderança do PSL e acho que do governo, eles têm 2 assinaturas, acabam não conseguindo esse pedido de urgência, ele vai lá e tenta acelerar esse projeto. O que esse projeto faz? Aqui é onde tem o pulo do gato. A gente tem uma coisinha na Constituição Nacional que chama mobilização nacional, está lá no artigo 84, inciso 19, salvo engano, que fala que no caso de agressão estrangeira, decretação de guerra, veja bem, você está falando de guerra, de agressão estrangeira, né? Exato. O presidente da República pode responder, pode declarar guerra, inclusive, e depois com autorização do Congresso Nacional. Tá? E nas mesmas hipóteses que ele declara guerra, ele pode chamar a mobilização nacional. O que é a mobilização nacional? A mobilização nacional está prevista na Lei 11.631, e ela define o que acontece na mobilização nacional. Ela diz que você pode convocar dos entes federados a integração no esforço da mobilização nacional, ou seja, chamar todas as tropas, polícia militar de todos os estados, e a gente mobiliza essas tropas. Tá? Você pode fazer a reorientação da produção, da comercialização, da distribuição, do consumo de bens e da utilização de serviços. Essas fábricas parou de fazer bola de futebol, você vai fazer farda, você vai fazer colete à prova de balas, tá? Eu posso reorganizar. Intervenção nos fatores de produção públicos e privados. Essa gasolina que estava indo para exportação, não. Vai agora, a gente vai produzir pólvora. A gente está fazendo uma mobilização nacional, uma mobilização para um estado de guerra. Veja, a gente está falando de guerra. A gente está falando de um momento de guerra, de agressão estrangeira, tá? E, por fim, na mobilização nacional, você pode fazer a convocação de civis e militares. Para quê? Os reservistas. Você está convocando tropas, ok? Então, veja, na Constituição Federal, ali no artigo 84, nós estamos falando de caso de agressão estrangeira, nos casos de guerra. O major, muito marotamente, falou, olha, a mobilização nacional, ela é no estado de guerra, mas eu acho que a gente pode colocar aqui na lei, por mais que a Constituição não fale nada disso, 2 hipóteses a mais. A gente vai poder fazer mobilização nacional no campo da saúde pública, no caso de situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de pandemia. Ou no campo da defesa civil, diante de uma catástrofe de grandes proporções decorrentes de eventos da natureza combinados ou não com a ação humana. Ou seja, basicamente o que se queria fazer é que
na atual situação que nós Já que estamos, que estamos é em uma situação de pandemia, pandemia, vamos encaixar calamidade, aí. que você Vamos desse ver. ao presidente da República o poder de fazer tudo isso, de convocar entes confederados, de alterar, reorientar a produção e comercialização de produtos, alterar fatores de produção, requisitar ocupação de bens e serviços, convocar civis e militares. Essa foi, assim, se isso passasse, com certeza, ia ser um grande golpe também. Você ia fazer uma concentração de Exatamente. poderes nas mãos do presidente da República hoje, que ele só teria no caso de guerra declarada contra uma nação estrangeira, tá? Veja bem, contra uma nação estrangeira, aqui é guerra mesmo, tá? Isso a gente Exato. precisa ficar bem claro. Não existe guerra interna. A gente chama de guerra, a gente pode falar guerra de Canudos, a gente pode falar de guerra do contestado, mas isso não é guerra. A guerra é uma nação contra outra. Você pode ter conflagrações internas, você pode ter sedições, mas você não tem propriamente uma guerra. Tá? Não sei quando você tenha dois estados aí, realmente, um estado se declarou independente, o outro estado se declarou independente do outro, eles podem guerrear, ok? Mas então, só no caso de guerra você pode fazer a mobilização nacional. Veja, nem no estado de si, nem no estado de defesa, você concentra tanto poder. Tá? E no estado de defesa, você, a menos que você faça junto à mobilização nacional, é possível que faça isso também, mas isso daria um poder muito grande ao presidente da República. Essa foi a tentativa. Né? Aí onde a gente viu como se tentou utilizar algumas categorias que a gente tem na Constituição para situações atípicas, para situações em que o Brasil não se envolve. Né? Vamos lembrar que as duas últimas guerras, salvo engano, foi a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil se envolveu no conflito, declarou guerra contra as nações, teve a guerra declarada contra as nações do eixo, e eu acho que a anterior, e aí se tiver algum historiador me corrija, eu acho que a anterior foi já a Guerra do Paraguai, que foi declaração de guerra contra a nação estrangeira. Então, são situações que praticamente não existem na história do Brasil. Né? Situações muito atípicas que se tentou pegar para fazer uma concentração de poder na mão do presidente da República. Então, acho que em uma semana essas duas tentativas. Né? Se insinuou um estado de defesa, em um caso que claramente não era uma questão de estado de defesa, você tinha um soldado, infelizmente, num surto psicótico, estava muito longe de uma conflagração, embora essa tentativa de conflagrar as forças policiais, as forças de segurança pública, elas sejam constantes durante esse governo, né? E logo depois se tentou pela via da mobilização nacional. Então, eu consegui falar sobre tudo. Né? Parece que eu enrolei metade da live, mas eu consegui falar direitinho sobre tudo de uma maneira rápida e pontual, porque eu fiz uma cola que não tinha como dar errado. Mas, Bruno, olha, eu vou aproveitar então. A Marina, que também é do nosso projeto, ela deixou uma pergunta aqui em relação a isso. É uma pergunta que ela colocou um contexto, então eu vou ler o textinho que ela fez, tá? A impressão que tenho é de que Bolsonaro não ficou feliz em ter ganhado as eleições democraticamente, porque isso reprimiu o sonho autoritário latente nele, o sonho dele exercer plenamente a sua tirania. Ele teria ficado feliz e satisfeito se tivesse chegado ao posto em que está por meio de um golpe, já que a ditadura militar parece ser a referência de poder para ele. O que ele não esconde. A prova disso é que se irrita com outros poderes com frequência, inclusive apoiando atos que pregam, né, o fim desses poderes. Nesse contexto, a aprovação do PL 1074 de 2021 seria um passo significativo que ele daria em direção à realização deste sonho de poder totalitário? Sem dúvida nenhuma. Né? Se ele pudesse convocar todas as forças policiais do Brasil inteiro, se ele pudesse requisitar bens e serviços de empresas, se ele pudesse determinar o que empresas vão fazer e o que não vão fazer, se ele pudesse convocar os próprios entes confederados, dar ordem para os estados, os governadores, ele certamente estaria aí em um poder muito concentrado. Pleno ainda não, porque você tem o Congresso Nacional, o Congresso Nacional não está fechado, e vamos lembrar que a mobilização nacional, tal qual
tal qual o estado de defesa, precisa também da ratificação do Congresso. Você Sim. decreta a mobilização nacional, em 24 horas você tem que mandar isso para o Congresso, e o Congresso, salvo engano, tem acho que 48 horas para, por maioria absoluta, decidir sobre a mobilização nacional ou não. Tá? Não ia ter poderes absolutos, ia ter poderes muito concentrados, mas é claro que nós temos instituições aqui que continuam funcionando. Está funcionando bem? Essa palavra hoje em dia é muito polêmica, as instituições estão funcionando. Está funcionando bem? Não está funcionando 100%, mas está resistindo. E o que a gente vê são tentativas gradativas desse governo de tentar corroer, de tentar atravancar essas instituições, de desgastar. É por isso que essa tentativa sempre de desgastar o Supremo Tribunal Federal com pedidos que são absurdos, né? Com pedidos que são evidentemente improcedentes. E aí você Sim. vai desgastando, vai colocando a opinião pública contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso. Para quê? Para que se dê essa ideia de que todos conspiram para que o presidente da República não consiga trabalhar, não consiga fazer nada. Né? É sempre uma Sim. luta de todos contra o poder. E essa é uma doutrina que ela foi muito utilizada pelo fascismo. O fascismo sempre se utilizou disso tudo. É uma luta de todos contra todos, mas todos que não deixam o presidente governar. Quer dizer, se Sim. nós, para quem pensa nele, se você pegar os mais fanatizados bolsonaristas, o que eles vão dizer? Olha, tem que tirar todo mundo e deixar só o Bolsonaro. Porque ele só... mas o Bolsonaro, a economia tá ruim, tá morrendo gente, tá fazendo... Por quê? Porque não deixam ele trabalhar. Porque não deixam trabalhar. Mas por que a economia está ruim? É porque o Paulo Guedes não fez nada? Não, porque o Congresso não deixa ele aprovar as coisas. Mas ele não manda as coisas para o Congresso. Mas o Congresso atravanca. E a pandemia, por que está assim? Porque o STF não deixou ele fazer nada. Então é sempre os outros poderes, são sempre as outras categorias hierárquicas de instituições que não deixam esse grande iluminado escolhido dar os rumos certos para a nação. Isso não é de agora, isso não é, ele não inventou nada, né? Ele Sim. copiou uma coisa muito manjada Um modelo. e que tenho boa fé, de que não vai pegar de novo no Brasil. Assim esperamos. Assim Hoje ele esperamos. já deu, mas não sei se foi hoje que ele fez um pronunciamento para Chapecó, já batendo nessa tecla e que o caos e como é que eu vou deter este caos que está acontecendo? Vou chamar as Forças Armadas, qualquer coisa assim. Além de Ah, outras barbáries que ele falou, como por exemplo o vírus HIV, ele não foi tratado porque é um particular de pessoas com. Ele falou, ele usou um termo assim, que tem comportamentos diferentes, alguma coisa assim. Mas enfim, dentro desse ah, é. pronunciamento que ele fez, ele falou sobre esse caos, né? De que ele não consegue colocar ordem, então ele precisa. Como é que vai fazer? Ele vai ter que chamar as Forças Armadas. Então, constante. A, Essas gente, a, gente viu, constantes. a gente vê uma coisa nesse comportamento quando a gente analisa a política desses estados fascistas. Quando a gente analisa a Alemanha nazista, quando a gente analisa a Itália, você vê que sempre há uma desculpa para justificar os erros. Tá? É basicamente como se fosse aquele adolescente mimado que ele fala, olha, eu tirei nota ruim porque eu não tenho um bom computador. Os pais vão lá e dão um bom computador. Coitado, ele não tinha um bom computador. Aí ele continua tirando nota ruim, né? Mas agora é porque meu quarto é muito pequeno, então eu vou te colocar num quarto maior. Não, mas eu ainda não estou tirando boas notas porque minha cabeça não está muito bem, eu acho que eu preciso viajar um pouco. Então vai, passa 6 meses no exterior e volta. E volta e continua tirando notas ruins e continua sendo um mau aluno, porque você sempre vai justificando em outras coisas. Você sempre vai colocando esse problema em fatores endógenos porque você tem uma certeza absoluta. O problema não sou eu. Se tem uma Sim, coisa que é absoluto, e aí quando a gente transporta essas estruturas para o bolsonarismo, se tem uma coisa que um bolsonarista tem certeza absoluta, é que o problema não é o Bolsonaro. É o establishment, são os partidos políticos, é a sim. herança maldita do PT, é o Congresso Nacional, é o Supremo Tribunal Federal, Ameaça do é, comunismo, que ainda é o bate na nossa comunismo, porta todo dia, né? é o globalismo, né, lá fora, é a imprensa é um grande vilão, é a imprensa internacional,
tudo está conspirando. Nunca vai ser. São as grandes empresas farmacêuticas, no caso da vacina. Você viu uma briga? Não, o problema ali foi a Pfizer. Eles queriam que eu assinasse um contrato que eu não podia assinar, embora o mundo inteiro tenha assinado. Né? Então você sempre vai colocar essa culpa nos fatores endógenos, e isso funciona tal qual o adolescente mimado, isso funciona para ele, isso funciona para essas estruturas autoritárias. Tá? Por conta dessa, aí entra a guerra comunicacional, entra essa guerra híbrida também, mas isso seria assunto para a gente falar aqui mais muito tempo. Essa live está em 1 hora, porque eu acho que a gente vai cair daqui a pouco. Olha, eu Não? fui com o Thiago até 1h30, ela não caiu, então a gente... Então vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu poderia até além, Bruno, de falar que é como se fosse um relacionamento abusivo. Quem já viveu um relacionamento abusivo sabe, porque assim, as situações elas são distorcidas e a culpa nunca é da pessoa, é sempre do outro, é sempre sua, é sempre do, né? E nisso a pessoa, vamos dizer que a pessoa que está sofrendo o relacionamento abusivo, vamos dizer que seja, o país, o nosso povo, o nosso país. Ele vai sendo destruído, destroçado, mas a culpa nunca é, né? A culpa nunca é de quem está o destroçando. A culpa é, não, mas o país, veja só, o povo também, mas as pessoas, mas assim, a ciência, mas dentro desse discurso aí de Chapecó, ele chegou a citar também, falando assim, gente, como eles estão indo contra o tratamento, tantos médicos, eles estão indo contra os médicos, contra o tratamento para a Covid, que absurdo. Então, assim, vai se distorcendo as situações e você vai criando essa destruição que ela vai corroendo, ela é corrosiva, né? Você falou do adolescente mimado, eu vejo até um relacionamento abusivo, assim, sabe? Bom, assim, certamente nós estamos num relacionamento abusivo. Né? Nós estamos. O Brasil está num relacionamento abusivo. Né? Escolheu um boy lixo para ser presidente da República e agora está sofrendo muito com tudo isso. Né? Está se corroendo. O arrependimento é claro, o arrependimento é grande. Então, eu acho que a gente precisa repensar muito em tudo. Né? Eu acho que tinha muito uma questão de querer tirar o PT, de dar uma lição no Partido dos Trabalhadores por tudo que aconteceu, né? Por todas as circunstâncias da época, né? A gente tinha um espírito da população muito tendente a querer escolher alguma outra coisa, mas não é só isso, né? A gente precisa entender que o brasileiro tem um DNA autoritário. Essa é a verdade. A gente está acostumado com o autoritarismo. Sim. Os anos de democracia foram muito poucos. São muito poucos. A gente não está acostumado com democracia, a gente está acostumado com autoritarismo. A gente está acostumado com o autoritarismo não só na relação Estado-cidadão, a gente está acostumado com o autoritarismo nas nossas relações sociais. O Brasil ainda é um país oligárquico. Ele ainda é um país aristocrático. É um país em que o grande fazendeiro ele dá ordens para os seus empregados como se ele fosse um senhor medieval. Né? Ele tem, muitas vezes, nos grandes cantões aí do Brasil, direito de vida e morte sobre essas pessoas. Sim. A gente tem um autoritarismo no Brasil muito arraigado. E mesmo nas metrópoles, que mandam em cidades, famílias do interior de São Paulo, você tem várias famílias que são as que determinam quais são as decisões da cidade. O prefeito vem pedir a bênção da família, é uma coisa muito louca, né? Você tem dinastias, né, que ficam aí, que vão se perpetuando. Então, a gente tem uma tradição autoritária. A gente não tem essa cultura democrática, a gente não tem uma cultura cidadã, a gente não tem uma cultura de ocupação de espaços públicos. Né? Você vê as cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um pouco diferente, porque o Rio de Janeiro tem praia, né? E a praia é uma coisa pública que as pessoas ocupam bastante. Mas você vai em algumas outras cidades, como Buenos Aires, você vê os espaços públicos sendo ocupados por todas as pessoas. Né? Aqui a gente não tem essa ocupação do espaço público, por quê? Porque o Brasil ele também é muito estamental, você tem castas.
Imagina que eu, né? Imagina que eu, Faria Limer, vou, vou ocupar o mesmo lugar que o pessoal do Vale do Anhangabaú, de forma alguma, né? De forma Aí é alguma. onde se formam os cordões VIP. E nos cordões VIPs, o que que você tem para garantir aquilo? O autoritarismo. O Sim. autoritarismo do segurança particular. O autoritarismo daquelas milícias privadas, né? E eu li um artigo muito interessante sobre urbanismo na Piauí, do mês passado, ou do mês, acho que de janeiro, na verdade, que fala que a gente deveria começar a chamar essas seguranças privadas que existem nos condomínios, que existem nas portas, que existem nas micaretas, que existem no carnaval, de milícias. Porque são milícias particulares, Sim. são corpos armados a serviço de pessoas com poder. E quando você entra num condomínio fechado, você sabe o papel de cada pessoa. A gente viu isso recentemente com o entregador do iFood entregando comida num condomínio de Alphaville. Ele pode entrar lá por quê? Porque ele é empregado e ele sabe o papel dele. Ele sabe onde ele anda, ele sabe qual é a entrada dele. Ele não entra pela mesma entrada, ele não entra pela entrada social. Ele entra Sim. pela entrada de serviço. E você tem uma milícia particular ali para garantir que tudo isso funcione. Isso está na estrutura do Brasil. Isso está na estrutura do Brasil. O Brasil tem uma tendência autoritária, desde os papéis que ocupam os porteiros, desde os papéis que ocupam as empregadas domésticas, chamada hoje pelo ministro André Mendonça de secretárias do lar, que estão ali para nos servir. Né? É esse o termo que se utiliza. Veja que às vezes as coisas se desnudam. Né? Veja como às vezes as pessoas acabam se traindo pelas palavras e falam a realidade. Nós estamos sempre tentando esconder isso por baixo desse da nossa cordialidade, de que o Brasil não é um país racista, de que o Brasil não é um país estamental, mas às vezes isso fica muito claro. Né? E isso está na base da nossa elite. A gente viu isso desde 2013. Quando a gente viu a nossa elite indo para a rua para protestar, foi quando a gente conseguiu sentir aquele cheiro ruim, aquele cheiro podre saindo daqueles armários cheios de naftalina, onde se guardava todo esse ímpeto autoritário que estava guardado ali desde a década de 80, quando terminou a ditadura militar. E aí a gente começou a ver, de fato, essas pessoas olharem nos nossos olhos e dizer isso. Nós somos diferentes, nós somos melhores. Nós temos direito que esse bando de bandido nos tirou. O que são esse bando de bandido? Aí você dá o nome que você quiser. É o comunista, é o petista, é o preguiçoso, é o pobre, são esse monte de direito trabalhista, são esses sindicalistas, todos esses que só querem atrapalhar a nossa grande prosperidade, essa grande prosperidade que a gente já tem aqui há 500 anos e que a gente conquistou com muito mérito. O mérito, provavelmente, de escravizar corpos negros e trazê-los para cá ou de explorá-los. Sim. E é interessante, né, Bruno, que agora a gente vê isso refletido nas reformas. Ai, todas as reformas que são muito necessárias. E você vê a reforma trabalhista, e você vê a reforma previdenciária, que elas realmente focam, né, em quem trabalha, né? E agora a discussão da reforma tributária, ela não está sendo discutida, ela continua, né? Assim, eu tenho acompanhado um pouco, eu estou fazendo pós em direito tributário, e assim, a gente vê os estudos de ter, vamos fazer um imposto único, mas é no consumo que eles querem reformar. Eles não querem reformar na renda, eles não querem reformar nas grandes fortunas, nas heranças, né? Eles querem reformar no consumo, que no fim das contas vai cair nas costas de quem, né? Você continua aumentando essa disparidade, né, social, porque você vai jogar nas costas de quem consome e quem não tem
dinheiro para consumir, simplesmente não vai poder consumir, né? Claro. Essa é a questão. Você Então, aumenta a carga tributária e é num lugar em que dói muito, né? Essa ideia agora de trazer de novo a CPMF, esse microimposto digital, é um grande eufemismo para você tributar o consumo, né? E você fala, não, mas a CPMF é muito pouco, é muito pouco o que isso acaba sendo de imposto, né? Só que ele é um imposto progressivo. O que é progressivo? Ele acaba impactando mais, na verdade ele é regressivo, ele acaba impactando mais em quem tem menos. Por quê? Como toda transação financeira acaba entrando nisso, né? E transação financeira hoje em dia é Pix, então uma empresa, eu compro couro de você, tá? Faço um Pix, pega CPMF. Tá? Aí eu vendo esse couro para uma empresa que vai fazer jaqueta, vai ter a CPMF. Aí a jaqueta vai fazer parte de um conjunto vendido por uma empresa, CPMF. A hora que chega no consumidor final, isso tudo vai estar carregando aquele imposto e ser repassado, obviamente. O sim, empresário tem que. exato. Se custa mais para mim agora, né? Sim, Imposto faz parte do ele custo, repassa. vai ficar mais caro, né? O Sim. empresário ele não é o Robin Hood também, não está aí para fazer caridade. Então isso acaba explodindo. Mas o mais engraçado só é que eu tenho estudado muita história, tenho lido muita história, e se você pegar as discussões da época de Getúlio Vargas sobre direitos trabalhistas, sobre reforma tributária, sobre reforma administrativa, elas são surpreendentemente idênticas às de hoje. Idênticas. E se você pegar as discussões parlamentares da época do Juscelino, são rigorosamente as mesmas. Parece que no Brasil a gente não evolui, ou a gente evolui em socos, em impulsos de progressismo, que quando os progressistas conseguem chegar, eles tentam fazer o máximo, o mais rápido possível, porque eles sabem que a ressaca vai vir. Né? É, É isso que a gente vê, quando você tem uma evolução social muito grande na época de Getúlio. Ele foi massacrado por direitos trabalhistas. E ele só conseguiu fazer aquilo naquela época porque ele era um ditador. E era um dos mais sanguinários. Né? Mas é inequívoco que na área social teve grandes avanços, não eram os avanços que deveriam ter, porque você tinha um sindicalismo pelego, ele controlava os sindicatos também, você não tinha realmente liberdade sindical, mas você teve ali a compilação de um arcabouço de direitos trabalhistas que todo mundo dizia que era um absurdo, que aquilo ia quebrar o Brasil. Então essa coisa da CLT vai quebrar o Brasil existe desde que a CLT foi criada. criada. Né? Isso não é história agora. Os neoliberais descobriram que o Brasil tem muitos direitos trabalhistas, então agora a gente vai resolver tirando. Não, foi desde o começo. Desde o começo. Antes de se falar em neoliberal, você tinha uma aristocracia industrial aqui no Brasil, né, que pululava ali na década de 30, que já falava isso, não tem como, isso é insustentável. Né? Então, você acaba vendo essa mesma discussão. Reforma tributária é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa. É sempre essa batalha para você conseguir atualizar, para que você consiga trazer uma evolução social. E quando um governo progressista, não precisa ser de esquerda, aliás, o único governo genuinamente de esquerda que a gente teve no Brasil foi depois do Partido dos Trabalhadores. A gente não chegou perto disso antes. A gente não pode chamar Getúlio Vargas de esquerda, a gente não pode chamar Juscelino Kubitschek de esquerda, e Jango, você tem que ser muito força-barra para chamar ele de esquerda também. Se você pegar o ministério do Jango, você vai ver quem estavam lá. Façam isso, façam isso. É muito bom. Você vê o quanto o Brasil esteve próximo de um golpe comunista. Né? O Brasil teve tão próximo de um golpe comunista como ele é próximo da Austrália. Essa é a distância que teve. Assim. Exato. A coisa mais próxima de um golpe comunista foi a intentona comunista de 1935, em que eles tentaram ali dominar uma pista de voo, conseguiram fazer uma quartelada lá e foram fuzilados, não durou um dia.
essa tentativa, né? Então, essa coisa, um contragolpe de 64 para evitar um golpe comunista, isso é besteira, isso é mentira. É uma mentira deslavada. Assim. Mais uma que voltou à tona, né? Mais uma, essa é mentira. Mentira, mentira mesmo, não teve nada. Mas e a guerrilha do Araguaia? A guerrilha do Araguaia foi em 68. Muito tempo depois, durou 4 anos, então foi um monte de gato pingado lá que foram massacrados também, né? E não sobrou quase ninguém. Então a guerrilha do Araguaia também teve, ela chegou perto de alguma revolução, tanto quanto o Brasil chegou perto da Nova Zelândia, né? Que fica um pouquinho mais para lá na Austrália ainda. Não chegou, sei se você discute assim a Terra plana, de repente você consegue chegar... Se for plana, fica mais longe ainda. É uma loucura, né? A gente for plana, fica no outro canto. É uma loucura, a gente está discutindo até a questão da redondeza da Terra. Né? É surreal, assim, as discussões que a gente chegou para conseguir eleger essa extrema, sei lá, eu não sei nem se é de extrema direita, eu nem sei o que chama, esses reacionários, não sei como chamar, de verdade. Bruno, tem uma pergunta aqui, ó, da Gabriela, ela pergunta assim: um dirigente do governo pode ser indiciado por genocídio pela atitude negligente diante da pandemia? Muito difícil, muito difícil. Na verdade, bom, indiciado você não vai ser, porque você está falando de Tribunal Penal Internacional. É uma conduta intencional que tem o objetivo de dizimar um determinado povo, né? A gente não tem precedente de um genocídio por omissão. Tá? Não sou especialista em direito penal internacional, são outras regras distintas, mas como os especialistas que eu falei, todos acham muito difícil sequer ser recebida esse tipo de denúncia numa corte internacional. Aqui no Brasil existem outros crimes e aí pode haver uma responsabilização, sim. Os crimes de responsabilidade, né, possíveis, essas intervenções todas não se enquadrariam num possível crime de responsabilidade? A perseguição a opositores, porque a gente está vendo também essa questão, né, que surgiu aí, eu não sei, eles começaram a chamar a lei de segurança nacional aí para justificar perseguições a opositores, a críticos. Crime de responsabilidade é diferente de crime. Muita gente coloca isso como a mesma coisa. Tá? Crime de responsabilidade é um fato que ele não é um tipo penal, ele tem uma categoria política jurídica, tá? E ela pode ensejar um impeachment. Tá? Então, o TPI admitiu denúncia contra ele por genocídio contra comunidades indígenas? Não admitiu. Na verdade, foi protocolado isso lá, né? Eles aceitaram analisar, mas está longe de ser uma admissão de denúncia. Não aconteceu isso, não. Então, o crime de responsabilidade, ele é esse fato político-jurídico que pode levar a essa responsabilização político-jurídica num processo de impeachment. Um crime é um fato típico que está ali no Código Penal ou em uma outra legislação que pode gerar responsabilização criminal, ou seja, a pessoa é presa. Tá? O presidente da República pode ser acusado por crime comum, ele pode ter um processo contra ele por crime comum, desde que não seja um crime que seja afeito à própria função de presidente da República. Se for algo relacionado à sua presidência, ele tem a imunidade relativa. Tá? O que isso quer dizer? Ele não pode ser processado enquanto ele for presidente da República, depois ele pode ser processado. Tá? Mas, para crimes comuns, ele pode ser processado mediante autorização do Congresso Nacional. Eu já viu isso acontecer no caso do governo Temer. Né? O ex-presidente Michel Temer foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, e isso foi para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional não admitiu que ele fosse processado. Tá? Vocês devem lembrar disso. Barrou essa denúncia, depois essa denúncia
quando ele sai da presidência da República, vai para o primeiro grau. No primeiro grau de jurisdição, recentemente, acho que não receberam a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer e as outras pessoas que estavam ali envolvidas, tá? Então, são coisas diferentes que a gente precisa situar em lugares diferentes. Muito bom. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um balãozinho aqui que eu olho as perguntas, sabe? O pessoal escreve no balãozinho. Esse eu aprendi na minha última live. Não usei ele, descobri que tinha. Eu não estou Tem uma... entendendo direito esse chat aqui. Na verdade, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu estou me vendo super escuro e onde eu estou me vendo, eu estou vendo o chat, então... Você tá... tem um chat aqui. E eu não sei se você tem do lado, aqui do ladinho direito, embaixo, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Não sei se aí Não, aparece. Acho que não só estou aparece vendo, para não. mim. Acho que só aparece para mim. Tem uma pergunta do Anderson, não sei se ele já foi embora, mas ele perguntou assim: a maneira como os ministros do STF são escolhidos para pertencerem à corte deveria mudar? Essa é uma pergunta boa, né? Muito se pergunta sobre isso, se deveria mudar ou não. É assim que acontece na maioria dos países, né? Mas é muito difícil você pensar em uma outra maneira melhor. Realmente uma indicação, uma sabatina. O que a gente deveria ter é realmente uma sabatina, de fato, no Senado. O que a gente Sim, tem lá é quase uma ratificação. Quando chega ali já está tudo pronto, já tá né? ótimo. Um duplo controle. Uhum. Mas eu acredito que a indicação da presidência da República ainda seja um método bom de indicação. Só que eu acho que é muito tempo. Eu acho que o tempo dos ministros devia ser menor. Tá? Eu acho que não devia ser vitalício para o resto da vida. Eu Sim, acho que talvez um mandato de 10 anos, por exemplo, poderia ser 10 ou 15, não sei. Poderia ser algo mais razoável, porque até para que o ministro não se sinta tão confortável. O juiz ele não pode se sentir completamente confortável. Né? Ele tem que ter liberdade para julgar, mas ele não pode saber, como o próprio ministro Nunes Marques falou claramente, ó, vou ficar 26 anos aqui, vocês vão ter que me engolir. Né? sim. Então, dane-se o que eu vou falar. Isso é uma coisa que incomoda. Ter um termo menor para o exercício desse cargo, eu acho que seria algo salutar. Sim, com certeza, com certeza. Deixa eu ver, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. São só comentários, né? Os bilionários que nasceram na pandemia. O resto acho que são comentários mesmo. Mas, Bruno, você está aí? Aqui para mim está. Agora, está voltando. Me pareceu que você tinha caído aqui. Não, É... eu meio que caí porque entrou uma ligação aqui no meu celular, né? Ah, então Mas eu tá. já te liguei. Mas acho que a gente teve uma conversa muito legal, gostei demais. A gente permeou vários assuntos, né? Foi legal, né? Eu gostei Eu também. gostei bastante. Um enorme prazer em ter recebido você aqui e honra por ter apoiado o nosso projeto desde o início. Então, muita gratidão. Eu acho que em nome vou falar no nome das meninas, né? Porque elas estão aqui assistindo e espero tê-lo novamente numa próxima live aí. Não, vamos aí, Nossa, chame a gente de novo. muito legal. Ah, sugeriram, tenho mais um detalhe. Sugeriram aqui no nosso chat uma live, nós três, eu, você e Thiago Anastácio, porque Thiago Anastácio foi a Ih, nossa cara, última live. vou ver, eu e o Thiago junto não dá muito Ou no... certo. Vai dar muito certo. Mas Vamos ver. surgiu uma sugestão aqui, eu tive que passar a Vocês pauta, acham, né? vocês acham que a gente concorda muito, mas é que vocês nunca viram a gente discutindo. Então eu tava falando isso para outra pessoa. Eu falei que as pessoas. Alguém me comentou assim: ah, você devia chamar pessoas de pontos de vista diferentes. Eu falei, mas eu estou chamando. São pessoas de pontos de Não. vista
super diferentes. Quando o pessoal fala, vocês são tudo do mesmo lado, eu falei, bicho, vocês não estão ligados. Você nunca viu a gente, só vê a gente num boteco que sai de porrada. Ah, então acho que o povo tá querendo a treta. É. Ah, mas podemos fazer, podemos fazer. Tiago é irmão. Tiago é Ah, irmãozão. eu tenho certeza. Eu adoraria ser a Cicerone desse ringue. Não, vambora, vambora. E espero que num futuro próximo a gente possa fazer isso com uma mesa mesmo, todos nós juntos, Ah, uma mas com câmera, plano certeza. aberto, e a gente ali sentado, de preferência, lubrificando a nossa alma com alguma bebida que ilumine o nosso espírito. Amém, amém. Com certeza, Bruno. Muito obrigada. Obrigado Vamos a você, encerrar a Sol. live e uma boa noite a todos. Até mais. Beijos. Até Tchau, tchau. mais. Tchau.